repente o Senhor nos transiciona. E quando nós começamos a nos reunir na casa, nós tínhamos somente uma única intenção: de atrair a presença de Jesus. A única intenção. O nosso desejo de se reunir na casa era adorar a Jesus, dar uma chapadinha e, de fato e de verdade, poder dividir a palavra e cada um ir embora. Eu me lembro que um dia em sonhos o Senhor falou comigo, dizendo: atrai a minha presença, e a minha presença atrairá as pessoas. E assim eu tenho buscado, tenho feito. Eu não quero aqui me estender no meu testemunho, porque até 1h eu preciso terminar a mensagem. Amém, irmãos? Só 11:30 falou amém, irmãos? Irmão, eu tenho 44 anos, mas com o espírito de 18. Em nome de Jesus. E eu quero poder dividir algumas coisas com vocês. Eu tenho a certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós. Amém? E faço somente usos da palavra da apóstola Lucy. Irmãos, para mim estar aqui falando da pessoa do Espírito Santo, eu tive que ser desconstruído muita coisa dentro de mim. Muitos dogmas, muitos sofismas, muitos pensamentos errôneos. A questão do cair no chão, de falar em línguas de uma forma extravagante, né? A unção do riso, o cair no chão. Meu Deus, Jesus teve que me desconstruir diante de tudo aquilo que um dia eu acreditei que era verdade. E o Senhor me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Talvez os irmãos, eu falei a minha idade, 44 anos, os irmãos falaram assim: meu Deus, não parece, né, irmãos? Eu sei que não parece. Um cara de 20, né, irmãos? O que estraga é a barba. Se eu tirar a barba, eu fico com um cara de 18. Mas minha esposa não deixa eu tirar a barba, irmão. Fica com cara de moleque. Aleluia. Irmãos, de verdade, estou me sentindo em casa, irmãos. De verdade, eu não sou muito chegado a pregar fora da igreja, não. Porque eu não sei pregar. Então, eu gosto de pregar mais na minha casa, mais na minha igreja, que o povo já está acostumado, tem que me engolir, né? Como diz o Zagala, vocês têm que me engolir. Mas de fato eu estou me sentindo em casa aqui. Amém? Obrigado, pastor Liel, mais uma vez. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu pedi para os músicos ficar aqui, irmãos, que eu não acho justo só eu ficar aqui, sabe? Eu falei assim: não, se eu vou pagar o preço, então vai todo mundo pagar o preço. Brincadeira. Mas existe um propósito, de uma forma intencional, deles estarem aqui. Amém? Eu vou ler na versão NVT, que diz assim a partir do verso 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram para Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Elias e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua vida própria, aliás, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão.
Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram a terra seca. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, quando caminhava e conversava, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando Eliseu sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Pai querido e amado, em nome do teu Filho amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor possa me usar aqui, Senhor. E se for da tua vontade e do teu querer, faça uso da minha vida no ofício de profeta, assim como usando, Senhor, o dom da profecia e o dom da revelação. Senhor, que seja o teu querer, a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu lhe peço, ó Espírito Santo, que haja um ambiente ainda mais do que já tem sido proporcionado desde manhã até agora, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de cura e de ativação. Leva-nos, Senhor, cativo ao trono da graça todo o nosso pensamento esse a obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, Pai, eu lhe peço que o Senhor possa mover a falar e a conduzir conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Eu posso pedir um favor para vocês, uma ajuda a vocês? Posso, irmãos? Se você vê o irmão dando uma cochiladinha, né, dando uma pescadinha, dá aquela cotovelinha, né, pega o cotovelo e fala assim: desperta tu que dormes, né? Amém? Queridos, eu preciso criar um pano de fundo aqui. Quando nós olhamos para a Escritura, segundo Reis capítulo 2, está tendo agora um processo de um transicionamento sobre a vida de Elias. Um transicionamento ministerial, aonde que está se movendo entre Elias e Eliseu. E é algo tão tremendo que é um período marcante sobre a história de Israel. Elias, ele é visto como um profeta do fogo, porque lembra quando ele desafia os profetas de Baal e ele clama ao Senhor para que envie fogo? Então certamente Elias é conhecido como profeta do fogo. Porém agora ele está prestes a voltar a casa, não numa carruagem de fogo, como muitos dizem. Elias não retornou numa carruagem de fogo, Elias retornou num redemoinho. Portanto, quando há essa movimentação, há um grande efeito sobrenatural. Eliseu, seu discípulo, servo fiel, acompanha Elias até o último momento. Porém, o caminhar de Eliseu juntamente com Elias, existe alguns transicionamentos, existem algumas passagens que Elias e Eliseu passam.
O caminho passa por Gilgal, por Betel, por Jericó e por Jordão. Cada cidade carrega um significado profético e espiritual. Gilgal nada mais é que um lugar de circuncisão e aliança. Quando nós lemos lá em Josué, capítulo 5, versículo 9, nós vimos isso. E Gilgal representa o início do processo, o corte da carne, o deixar o passado. Portanto, aqui em Gilgal nós aprendemos algo. Antes da unção, precisa vir primeiro a purificação. Logo depois vem Betel. Eles passam por Betel, que significa a casa de Deus, um lugar da presença e da intimidade. Quando nós lemos isso em Gênesis capítulo 28, versículo 19, isso nos traz o sentido que quem quer a unção precisa conhecer primeiro o altar. Depois passa por Jericó, que é a cidade da batalha e conquista. Nós lemos isso também lá em Josué capítulo 6. A unção verdadeira é provada em meio à guerra. E o final, o Jordão, um lugar de morte e travessia. Nós lemos isso em Josué capítulo 3, Marcos capítulo 1, versículo 9. E isso representa para nós que antes da dupla porção é preciso morrer para si mesmo. Ou seja, aqui demonstra literalmente um teste de fidelidade entre Eliseu para com o seu mestre. E nós estamos num ambiente, numa conferência profética. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Ajude eu a pregar. Nós estamos numa conferência profética. Profética é esse que o Espírito Santo deu como título ao pastor, eu ia falar ali, ao pastor Gabriel, juntamente com a pastora Gabriela, intitulada Conferência Spirit. É isso, né? Eu não sei falar inglês, mãe. A conferência do Espírito Santo. E se o Senhor deu essa palavra, é porque o Senhor quer marcar as nossas vidas. Ele quer marcar. E a apóstola Lucy falou algo que faz muito sentido hoje para mim. A movimentação do Espírito Santo, ele só começa a se manifestar aonde que há um desejo genuíno e verdadeiro. O Senhor só manifesta aonde ele é desejado. E ele começa a se movimentar diante de um primeiro passo que se chama oração. Oração. Eu me lembro que há uns tempos atrás o Espírito Santo começou a falar comigo acerca de orar, mas não orar durante o dia, não orar de manhã, não orar de noite, mas orar na madrugada. Eu me lembro que eu pensei, dura coisa me pediste, porque a oração da madrugada, a oração da noite é um período da nossa zona de conforto, o nosso descanso. E aí, irmãos, eu estava lá em casa, no ministério da louça. Conhece o ministério? Os homens conhecem aí o ministério da louça? Amém? Então não estou sozinho. Aleluia, glória a Deus. Estou eu lá no ministério da louça, lavando louça. E aí de repente eu ia ministrar louvor na nossa igreja e coloquei lá para mim ensaiar o louvor, para mim ouvir o louvor, para mim não dar nota fora. E quando acaba aquele louvor que eu iria cantar, entra uma ministração do pastor Hernandes Santos. E qual era a mensagem? A oração da madrugada. Aquela palavra me levou a um quebrantamento tamanho tal, que eu disse, Jesus, não bastasse o Espírito Santo falar comigo, agora o Senhor usa o pastor da internet, do YouTube agora para falar comigo. E o Senhor me leva a um nível de quebrantamento e me coloca num lugar chamado de obediência. E por esses tempos eu tenho gastado agora as minhas madrugadas, falar com Ele, orar com Ele, estar com Ele. Porque nada mais é que na oração da madrugada não é você falando com Ele, mas Ele é falando contigo. E aí quando nós olhamos para esse processo, porque o Senhor não quer levantar a estatística de IBGE do Brasil para dizer, daqui a alguns anos, a maioria
dos religiosos no Brasil é evangélico. Jesus não quer levantar a popularidade do evangelho, porque Jesus não é evangélico. Não é. Jesus não está interessado em aumentar o nível de crentes dentro da igreja. Jesus está interessado por esses tempos em levantar os seus discípulos. Mas para que possamos ser discípulos, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Porque não faz sentido nós falarmos de alguém, sendo que a própria habitação não habita dentro de nós. Não faz sentido. Portanto, antes de Eliseu receber o manto, ele serviu com fidelidade. Antes do fogo cair, ele persistiu. Antes da unção dobrada, ele foi provado. Portanto, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Você está disposto a se tornar um discípulo de Jesus? Vocês estão dispostos a se tornar discípulo de Jesus? Amém, irmãos? Então, se prepare para caminhar o caminho da fidelidade, da persistência e da aprovação. Se prepare. E guarde o que eu vou falar. A presença do Espírito Santo não é uma conquista por talentos. A presença do Espírito Santo, ela é atraída por rendição. Não é o talento que vai dizer: uau, esse cara é demais. Não. Nós atraímos o Espírito Santo pelo nível de rendição que nós temos a Ele. O poder do Espírito Santo, ele é literalmente a herança para aqueles que têm fome e sede. Tem algum faminto aqui? Algum fominha? Tem alguns famintos aqui? Eu já tive alguns momentos com o Judá Bertelli. E o Judá Bertelli, ele diz assim, que todas as coisas falam. E ele faz um movimento que se chama famintos por Deus. E faço uso aqui das palavras da apóstola Lucy. Irmãos, de verdade, quando eu conheci o Bertelli, eu dizia assim: acho que é exagero. E quando ele começava a trocar ideia com o seu anjo, de Cantu, de la Condoce, e quando ele falava assim: uau! Uma vez eu estava lá em Sumaré, ele disse: uau! Faz tempo que eu não vejo um anjo desse tamanho aí. E eu, diante de algumas religiosidades, dizia assim: ele está inventando. Até um dia que o Senhor nos levou a um nível de quebrantamento na nossa igreja. O Senhor abriu os meus olhos e permitiu o leão sair do meio do corredor da nossa igreja, e andando, e subir na escada, e começou a andar em cima do altar da nossa igreja. Eu vi. Eu disse assim: bom, então quer dizer que o Judá Bertelli vem então. O poder do Espírito Santo é a herança dos famintos, a resposta dos que não se contentam em viver de memórias do que Deus faz, mas querem viver o que Deus está prestes a fazer. Nós precisamos ter esse entendimento que nós estamos seguindo um caminho, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer não é gerar em nós memórias do que Deus já fez. Deus fez. Deus fez. Não. O Espírito Santo está nos conduzindo para levar eu e você a um nível de viver o que Deus está fazendo agora. Deus está procurando hoje uma geração de Eliseus, pessoas que não querem só assistir uma unção passar, mas querem carregar o manto que vai transformar uma geração.
E de verdade, irmãos, esses dias atrás eu estava conversando com a Jaque e nós começamos a puxar a historinha lá de trás. Na época que eu orava, entortava o dedinho. Amém, irmãos? Amém? É ou não é? Sim ou não? Que arrumava o óculos assim. Era um nível, literalmente, tão doloroso, eu digo. Um sistema tão exército que a gente vivia dentro da Igreja Universal, que eu falei para ela: você acredita que às vezes eu tenho saudade daquela época? Porque eu acredito que naquele tempo o povo era muito mais crente e muito mais perseverante do que propriamente hoje. Porque hoje, de verdade, qualquer dor de barriga já é o suficiente das pessoas desistirem de viver o processo. Mas de verdade, há um grande anseio no meu espírito, no meu coração, que as pessoas possam ter um encontro genuíno e de fato com Jesus. Eu quero falar alguns pontos aqui rapidamente. Agora que hora que é, irmãos? Já 10h30 já, Jesus. Eu quero falar alguns tópicos aqui com vocês. Primeiro é: o poder do Espírito Santo se revela aos que não desistem do caminho. O Espírito, o poder do Espírito Santo se revela àqueles que não desistem no meio do caminho. A pergunta é: você conhece alguém que já desistiu no meio do caminho? E é triste quando você se depara com alguém que desistiu no meio do caminho. Ele vive agora do processo do passado. Já viu? Ah, quando eu era levita na igreja, meu Deus. Quando eu tocava lá na igreja. Quando eu era evangelista lá na igreja. Ah, quando eu era, só fica, não era, no passado. Mas não consegue mais desfrutar o tempo presente. Porque perdeu o caminho. E aí em 2 Reis, capítulo 2, versículo 2 ao 6, isso demonstra algumas vezes que Elias disse repetidas vezes a Eliseu: fique aqui. Mas em todas as vezes Eliseu responde o quê? Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Eliseu tinha um foco. Qual era o foco? Permanecer até o fim, custe o que custar. A pergunta é: se você quer a presença do Espírito Santo, ou se você quer ser morada do Espírito Santo, o quanto você está disposto a ir até o fim? O quanto? Eu me lembro que quando o obreiro Reginaldo falou que precisava ser cheio do Espírito Santo e principalmente ter o dom de línguas para ser obreiro na Igreja Universal, e eu não tinha. Eu me lembro que eu fiz um propósito de oração e jejum durante 10 meses. Eu fiquei levantando todos os dias às 3 horas da manhã e chorava. Dizia assim: Jesus, me batiza, eu quero falar em línguas. Todo mundo lá na igreja fala e eu não falo. E eu me lembro que num dia, num culto chamado A Busca do Espírito Santo, o pastor Francisco começa a cantar um hino, e aquele hino começa a entrar dentro de mim e mexer dentro de mim, e eu começo a chorar de uma forma desenfreada. E aí de repente eu começo a falar em línguas. Falar em línguas. Falar em línguas. E eu me lembro que eu cheguei no Reginaldo, o obreiro Reginaldo, e disse: cara, deu certo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquela época eu não queria mais nada do que isso, só a presença do Espírito Santo. Eu li a Bíblia e dizia assim: puxa, se Deus fez isso na vida desses homens, Ele vai fazer na minha vida também. E eu jejuava de uma forma contínua, orava de uma forma contínua,
porque eu queria ver as manifestações da glória e do poder do Espírito Santo. Portanto, o Senhor está aqui, Ele está aqui, Ele virá com uma ativação sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Irmãos, você que não veio de manhã, você não sabe o que você perdeu. Nós tivemos uma aula de Mateus 11:11. Uma aula que eu com a minha esposa fomos embora para casa e falei assim: nossa, nem sabia que tem tudo isso na Bíblia. Vemos o testemunho da apóstola Lucy compartilhando, e nós cremos que o Senhor vai fazer algo sobrenatural aqui nessa noite. O Espírito Santo, guarde isso, o Espírito Santo não é atraído pela pressa, mas o Espírito Santo, ele é atraído pela perseverança. Eu sei que muitos de nós aqui estamos cansados. Eu sei que alguns já trabalharam. Eu me lembro quando eu era obreiro na Igreja Universal, e aí ia ter vigília, e um dia, a primeira vez que ia ter vigília, que eu ia participar como obreiro, eu cheguei no pastor Francisco e disse assim: pastor, eu não posso ir. Por que, rapaz? É porque eu trabalho lá na Mar e eu tenho que acordar 15 para 5 da manhã, que eu entro às 6 e vou trabalhar até às 2 horas. Problema seu, rapaz. Pouco me importa. Eu quero você lá na vigília. E se você não for, tá fora. Eu, sim senhor pastor, vou estar na vigília. Era dessa forma. Mas eu digo para vocês, eu participava das vigílias, chegava em casa, minha mãe está aqui como testemunha. Eu chegava em casa, era o tempo suficiente de eu tomar um banho correndo, tomar um café e trabalhar. E trabalhava com 4 máquinas, numa alegria, num prazer, porque o Senhor me deu a oportunidade de passar uma vigília na presença dEle. Talvez alguns de vocês que aqui estão tenham passado ou vivenciado algumas frustrações, perdas, momentos em que parecia que o Espírito Santo te deixou, mas o que insistem em permanecer serão visitados pelo dobro da unção. Eu não me canso de dizer, irmãos, eu tenho muito mais motivo em não estar dentro da igreja do que propriamente dentro da igreja. Mas eu entendi aquilo que eu fui chamado. Eu entendi o porquê eu nasci. Eu entendi. Então por isso que eu persisto, eu insisto. Porque cada dia que passa eu quero viver a porção dobrada do Senhor sobre a minha vida. Você está aqui diante de um homem improvável. Você está aqui diante de uma família que infelizmente aos 9 anos de idade minha mãe foi obrigada, entre aspas, diante de uma crise no casamento, diante de uma crise conjugal que estava falido, minha mãe decidiu separar dos meus pais. Conheci droga, conheci bebida, cheguei dentro da igreja, aí vivi grandes coisas da Igreja Universal, até que um dia eu não aceitei algo que foi colocado, imposto sobre a questão de dinheiro. Eu disse, não, eu não vou fazer isso. E aí o meu pastor me xingou, irmãos. Falou assim que eu era endemoniado, que eu era pior do que o diabo. E disse que eu não servia nem para limpar o banheiro dele. Afastei do caminho do Senhor. Fiquei revoltado com a igreja. Por 2 vezes eu procurei, na época, o meu pastor. E cheguei de frente a ele e disse assim: pastor, por favor, eu preciso da sua ajuda. Ele simplesmente virou as costas e saiu andando. Me deixou falando sozinho na porta da igreja. Outra vez eu entrei dentro da igreja. Falei assim: pastor, por favor, me ajuda. E ele virou as costas. Infelizmente conheci o mundo. Voltei para o mundo. Conheci a minha esposa. 1 ano de namoro. E engravidei a esposa. E aí sabe aquele ditado que a gente diz assim: meu Deus, acontece com todo mundo, mas nunca imaginava que ia acontecer comigo. Aí infelizmente aconteceu comigo. O Senhor permite a gente viver um processo de dor
para me atrair novamente para a presença. Às vezes o Senhor permite eu e você passarmos alguns processos de dores para nos trazer novamente para o propósito, para o caminho. Feche seus olhos por um momento. Hoje o Espírito Santo está ativando em você a resistência espiritual dos que não param. Há uma unção de continuidade sendo liberada. Você não vai parar até tocar o manto. O Espírito Santo está aqui. E como eu disse, nós estamos aqui não porque temos pressa. O Espírito Santo, ele não vai fazer as coisas porque nós estamos com pressa. Não. Ele vai fazer porque nós estamos perseverando aqui nessa noite. E eu quero que você reflita por esse momento. Reflita. O poder do Espírito se revela aos que não desistem no caminho. Aonde você está? Aonde você está? Você está na beira do caminho? Você ficou lá atrás? Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te convidando a olhar e a refletir para este tempo, para este momento. Espírito Santo, nós não estamos com pressa. E se porventura existe alguém cansado devido à sua jornada de trabalho, ou se devido à jornada de trabalho está pesando o sono, eu te peço, Espírito Santo, por favor, renova as forças dos meus irmãos, das minhas irmãs. Renova, Espírito Santo. Renova. Renova. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei do
está preparando ainda mais o ambiente, para que esse ambiente seja um ambiente de entrega, seja um ambiente de perseverança, seja um ambiente de renúncia, porque o Senhor nessa noite há de gerar, há de manifestar ativação, cura, sim, em nome de Jesus. Se aceite por um momento, aleluia. Eu me lembro que eu estava lá na EMAP, em Itajaí, na Mevan. E aí, de repente, em uma das aulas práticas, o pastor disse assim: olha, nós vamos orar. O Espírito Santo vai me dar uma palavra, e sobre essa palavra você vai escolher alguém, vai orar com essa pessoa, e a palavra que o Senhor liberar sobre a minha vida, o Espírito Santo vai te dar uma revelação para essa pessoa. Eu disse: que coisa de louco é essa, Jesus? E eu me lembro que o pastor começou a orar e disse assim: parque! Eu, parque? Aí imaginei eu de mão dada, um camarada maior do que eu dizendo assim: parque? Esse cara não tem cara de parque. E eu me lembro que comecei a orar e disse assim: Senhor, o que eu vou orar para ele? O que eu vou falar a respeito de parque? E de repente o Senhor, em visão, me mostrou um homem empurrando uma criança no balanço, num parque, na praça, e empurrando, e aquela criança feliz da vida. E aí, como diz apóstolo, se como você vai falar isso para alguém? Vai que não faz sentido. E aí eu todo sem graça, sem jeito, porque era a primeira experiência que eu estava tendo. Eu disse: ó, irmão, eu não sei se é de Deus ou não é, não sei se vai fazer sentido, vai, mas você acredita que eu estava orando, veio uma visão para mim. Ele: é, irmão, que visão? Cara, eu estava orando, aí a hora que o pastor falou parque, eu fiquei desesperado, não sabia o que falar para você, mas de repente veio uma imagem de um homem empurrando uma criança num balanço, e a criança estava feliz da vida. Aquele homem despencou a chorar. Aquele cara: Senhor, sou eu. Eu: é? Sabe aquelas orações, aqueles negócios que vão sendo entregues? O povo, quando ele se sente encurralado, ele procura uma pequena brecha para sair. E quando ele se sente ameaçado, ele solta aquela tinta para poder fugir. Assim é ele. E quando eu falei isso para ele, esse homem começou a chorar de novo, dizendo assim: é verdade, eu estou fugindo e vim para cá para ver o que Deus tem para falar comigo, porque a minha vontade é separar da minha esposa. E eu queria falar sobre o segundo ponto aqui: o poder do Espírito é recebido por aqueles que pedem e buscam o impossível. O poder do Espírito é recebido por aqueles que pedem e buscam o impossível. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, nos mostra que diz assim: peço-me que haja a porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eliseu não pediu reconhecimento, Eliseu não pediu isso, mas ele pediu literalmente. Aliás, ele não pediu reconhecimento nem posicionamento. Ele pediu algo que só o céu poderia conceder a ele. Eu quero dizer a vocês: existem movimentações e ações que o Senhor não vai intervir sobre as nossas vidas. Por quê? Porque são ações naturais que eu e você podemos resolver, que o Senhor nos deu capacidade, o Senhor nos deu intelectualidade, o Senhor nos deu atribuições para que eu e você resolvemos. Mas existe algo no céu que somente o Senhor pode atribuir sobre a nossa vida. Dentre eles é o Espírito Santo. O Espírito Santo. A fé que impressiona o céu é a fé que ousa pedir o que ninguém pediu.
O Senhor, por esses tempos, Ele está nos levando a um nível de fé, uma fé sobrenatural, não uma fé natural. E o que agrada ao nosso Deus e Pai é a fé. Não é o nível de quanto eu oro, ou o nível por aquilo que eu jejuo, não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar num ambiente onde muitos estão pedindo bênçãos, mas o que pede o Espírito Santo, guarde isso. Muitos estão indo para a igreja para pedir bênçãos, para resolver os seus problemas naturais, guarde isso. Mas os que pedem o Espírito Santo, não somente recebem o Espírito Santo, eles recebem o destino sobre a sua vida, daquilo que eu e você fomos chamados para fazer. O propósito do Senhor estabelecido sobre a minha e sobre a tua vida. Há algo maior do que promessas materiais. Há um manto espiritual sendo estendido sobre mim e sobre você. Eu quero pedir a você, levante a sua mão, por favor. Eu quero profetizar nessa noite, e faço uso do ofício que foi otorgado sobre a minha vida, com o ofício de profeta. Eu quero profetizar sobre a tua vida dons espirituais sendo despertado em você, visão profética, discernimento, cura, línguas, sabedoria e revelação. O mesmo Espírito que repousa sobre Elias, que repousou sobre ele e incendiou Eliseu, está sendo liberado hoje sobre essa geração e sobre a tua vida. Se você crê, diga amém. Se você diga amém, aleluia. O Espírito Santo está convidando eu e você para fazer aquilo que por muitas vezes se tornou normal e natural para muitas pessoas. Terceiro ponto: o poder do Espírito Santo é transferido onde há honra e fome. O Senhor trabalha por princípios e valores. O Senhor não quebra princípios e valores. E hoje eu estava lá na minha sala de oração, e no meu momento de meditação, o Senhor disse para mim: hoje eu estarei libertando algumas pessoas que ainda estão vivendo o espírito de orfandade, e estarei gerando paternidade sobre a vida de alguns, porque ainda alguns enxergam Deus como aquele que pode prover bênçãos sobre a sua vida. Deus não quer prover bênçãos sobre a sua vida. O Senhor quer revelar a você o Pai que Ele é sobre ti. O poder do Espírito Santo é transferido onde há honra e fome. Tenho aqui disposto a entrar nesse processo de honra e fome? Amém, irmãos? Não dorme não. Segundo Reis, capítulo 2, verso 13 e 14, nos traz um entendimento onde que tomou Eliseu o manto de Elias, que ele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eliseu não ficou olhando o manto cair, ele simplesmente fez o quê? Pegou. Há algumas movimentações proféticas e espirituais que algumas pessoas só ficam observando, mas houve um processo na minha vida que eu comecei a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero viver isso. Eu me lembro uma vez, a gente estava numa igrejinha, acho que dava metade desse salão. A gente ficou 3 anos nesse salão, guardado pelo Senhor. E eu me lembro que nesse dia houve uma movimentação do Senhor de uma forma tão extraordinária. E a gente não tinha banda na igreja, era só eu que tocava o teclado. Eu sou um tecladista do show, irmãos, eu sei fazer 4 notinhas.
Eu lá no meu tecladinho fazendo, e o Douglas tocando violão, e as meninas cantando, e de repente eu comecei a escutar som de águas, tipo de chuva, sabe, irmãos? E aí o nosso salãozinho tinha a porta central assim, tinha uma portinha do lado aqui. E aí eu tocando teclado, né? Graças a Deus que crente não é curioso, né, irmãos? Graças a Deus que crente não é curioso. Eu tocando teclado, comecei a olhar para a portinha assim, falei, ué, tá chovendo? Mas não estava com cara de chuva. Eu comecei a olhar para fora lá. E assim, irmão, se eu fechar o olho lá na igreja, lá quando eu começo a tocar teclado, eu vou embora. A gente acabou o culto 1h da manhã, irmãos, 1h30 da manhã. E aí, de repente eu tocando lá, aí de repente vem a minha esposa tocando assim, eu tocando teclado, ela batendo meu ombro. Amor, eu quê? Ela assim com a mão assim, ó. Você está vendo? Eu, o que tem? Você não está vendo? Eu não estou vendo nada. Imagina o louvor rolando, eu tocando teclado e nós dois conversando. Eu não estou vendo nada. Ela, você não está vendo? Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. O que tem aí? A água. Eu falei assim, a água? Eu falei assim, você ouviu a água? Ela disse, não, eu não ouvi. Eu vi a água. Eu fui aonde? A água aqui. A bica está descendo de água aqui. Eu falei, é? Ela falou assim, eu só enfiei a minha mão debaixo dessa água e comecei a jogar para a igreja. Aí eu falei assim, Jesus, eu esperei todo esse tempo minha esposa se igualar a mim. Agora ela passou do que eu. Não, Jesus, agora eu também quero ver. Eu não quero só ouvir, eu quero ver. Há questões que o Senhor está falando no meio da igreja, que muitos discípulos que já era para estar caminhando e se tornando mestres, só estão como telespectadores, só estão assistindo o que Deus está fazendo em um grupo de pessoas. Mas o Senhor não quer fazer num grupo de pessoas, o Senhor quer incendiar a sua igreja. Existe uma palavra profética sobre o Brasil, que o Brasil se tornaria um celeiro para as nações. Mas para que haja o celeiro para as nações, precisa levantar os avivalistas. E quando você lê o livro acerca dos generais de Deus, que você começa a estudar a história desses homens, gente, eu comecei a olhar e comecei a chorar, dizendo assim, Senhor, levante nós homens, mulheres como homens e mulheres audaciosos como esses. Um homem que tem um sonho de receber um cheque de $10.000, e de repente nessa palavra profética ele ganha 100.000 pessoas no país de Gales. Tem noção? E aí agora eu estou estudando o livro Os Generais da Oração. E aí de repente Charles Finney, ele entra dentro de uma empresa para conversar com o dono da empresa, e ele percebe que duas mulheres começam a ficar inquietas. E diz que ele começa agora a aproximar perto dessas mulheres, e as mulheres agora começam a ficar mais inquietas. De repente, quando ele aproxima dessas mulheres, apóstolo, essas mulheres começam a abrir o seu coração. De repente, o dono da empresa começa a ver o que Charles Finney começa a fazer na vida dessas mulheres. Ele dá uma ordem dizendo, para a produção, para tudo, porque vale muito mais a transformação da vida dessas mulheres do que propriamente a produção. Aonde estão os homens e mulheres de Deus que não vão deixar o manto cair, mas estão dispostos a pegar o manto? Aonde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres? O manto é o símbolo da transferência do Espírito. Guarde isso. O que Deus libera, só quem honra e se move consegue carregar. Aquilo que o Senhor está liberando é somente para aqueles que estão dispostos a caminhar debaixo de honra. Honra ao homem, não honra ao Senhor. Porque a honra ao homem é somente uma prática. Se eu não consigo honrar o homem, como que eu vou honrar o Senhor? Que eu não vejo.
Guarde isso. Há pessoas aqui nesta noite que estão vendo o manto cair, e o Senhor nessa noite está dizendo: não apenas olhe, pegue o manto da intercessão, pegue o manto do ensino, pegue o manto da profecia, pegue o manto da adoração, pegue o manto do evangelismo, pegue o manto, irmãos, pegue o manto. E existem mantos que o Senhor está liberando em lugares que há uma deficiência, e aí o Senhor está permitindo cair uns mantos, não para você olhar e dizer assim: nossa vida, caiu um manto, olha que tragédia. Não, o Senhor está permitindo alguns mantos cair para que você pegue esse manto, para que você se torne cura nessa área, nessa parte, nesse corpo. Se o Senhor está te permitindo você ver o manto cair, esse manto não é para o teu irmão, esse manto é para você. A pergunta é: o quão você está disposto a pegar esse manto? E eu quero declarar mais uma vez: receba os dons espirituais, dons de cura, dons de línguas, dons de profecias, dons de sabedoria, de conhecimento. Receba, irmãos. Onde estão os Eliseus dessa geração que vão gritar com o manto: aonde está o Deus de Elias? Aonde está? Feche seus olhos, por favor. Onde estão? Onde está o Deus de Elias? Aonde está? Talvez o Senhor permitiu você viver situações, circunstâncias, o Senhor permitiu você aproximar de pessoas. O Senhor te permitiu você aprender com pessoas extraordinárias, pessoas maravilhosas, carregados de unção, de poder. Mas assim como o Senhor fez na vida desses homens, agora o Senhor quer fazer na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso, grandioso és tu. grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Senhor está atribuindo sobre a tua vida como manto aquilo que para o campo natural possa ser impossível aos olhos dos homens. Mas quando Eliseu ele pega a capa, ele desfere sobre o rio Jordão, e a Bíblia diz que o rio Jordão se divide. É nesse nível de ambiente que o Senhor está querendo levar a mim e a você, a um campo do impossível, ao campo do sobrenatural. O Espírito Santo quer lhe encher de poder, de dons, não para que eu e você possa nos exaltar e nos glorificar aquilo que é presente de Deus, porque dom representa presente, mas o Senhor está querendo nos encher e atribuir esses dons para trazer a edificação dos santos. A Jaque quer compartilhar uma visão que o Senhor deu a ela. A Jaque é uma pessoa da intercessão e se move de um ministério profético na nossa igreja, e nós reconhecemos isso sobre a vida dela. Eu via como se tivessem caindo presentes do céu, mas era como se tivesse um pano que segurava esses presentes, eles não caíam. E aí, na medida que nós íamos ficando de pé e nós estendíamos as nossas mãos, era como se o Senhor rasgasse esse pano e os presentes iam caindo nas mãos daqueles que estendiam as mãos. E eu não tinha entendido o que eram esses presentes. E aí depois o pastor começou a falar sobre receber os dons, sobre o Senhor nos dar os dons, sobre desejar. E foi exatamente sobre isso, que o Senhor vai derramar sobre nós os dons na medida que nós desejarmos. Você crê nisso? Eu quero falar sobre o último ponto, para que o Espírito Santo faça o crer e a vontade dele. O último ponto é: o poder do Espírito faz você se tornar o que um dia você admirou. O poder do Espírito faz você se tornar um dia alguém que você admirou. Por exemplo, volto eu a repetir, eu admirava muito o Bispo Macedo, ao ponto de idolatrá-lo. Era Deus no céu e Bispo Macedo na terra, porque eu enxergava nesse homem um grande homem de Deus, cheio de Deus. Então, como eu admirava, então eu queria falar como ele, eu queria gesticular como ele, eu queria ser como ele. E aí eu ficava ouvindo o seu timbre de voz, a forma como ele lia a Bíblia, porque eu queria ser igual a ele. Igual a ele. Porém, hoje de manhã nós tivemos uma aula tremenda através da vida do apóstolo, que nos trouxe a clareza e a consciência que nós somos a imagem e semelhança. E o que ele falou fez muito sentido, que quando o Senhor sopra sobre as nossas narinas, eu imagino, e a hora que eu estava deitado aqui, me sendo um Adão, e ele falando, eu comecei a raciocinar e imaginar. Imagina um ser formado pela mão dos homens, da mão de Deus, do pó da terra. E quando ele começa a soprar nas narinas, eu fiquei imaginando todo o barro se tornando agora em vida. Toda célula, toda molécula, cada órgão no seu devido lugar, tomando agora a sua funcionalidade. Mas eu que fiquei imaginando, imagina a hora que ele sopra, que imagine que Adão abre os olhos, que ele olha, uau, ele vê o seu Criador. Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como assim eu fui de Cristo. Paulo não está dizendo assim, me imite,
Não, Paulo está dizendo: faça como eu fiz, procure imitar aquele que é a nossa referência. Segundo Reis capítulo 2 verso 15 diz assim: vendo-o pois, os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. O espírito que repousava sobre Elias agora repousa sobre o seu discípulo. Deus sempre levanta uma nova geração para continuar o que começou. Há um grande erro que infelizmente a gente acha que se Deus não nos usar, o negócio não vai acontecer. Esse é um grande equívoco, porque o Senhor, Ele opera como Ele quiser, comigo ou semigo. Ele opera comigo ou semigo. Se Ele acha em mim uma resistência de uma obediência, Ele levanta o pequeno e faz se colocar no meu lugar. Portanto, nesse tempo, o Senhor está aprumando os nossos olhos, porque infelizmente nós criticamos os nossos irmãos católicos, dizendo que eles adoram imagem. O grande problema é que hoje existem cristãos, crentes, que adoram homens, pastores, apóstolos, adoram uma vassoura ungida, uma caneta ungida, uma toalha ungida, adoram. Deixaram de adorar um objeto, uma imagem para adorar o objeto, e sendo que o seu próprio Criador está nos pedindo que nós nos tornamos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E nesse tempo o Senhor está levantando uma geração para dar continuidade naquilo que é a obra perfeita de Cristo Jesus, da grande comissão. O Espírito faz a mim e você herdeiro, não apenas espectadores. Talvez você olhe para homens e mulheres cheios de Deus e pense, como um dia eu pensei: eu nunca vou ser, ou eu nunca vou chegar aonde que essa pessoa está. Sabe aquela sensação que você olha para um líder, para um pastor, você fala: uau, ele está tão lá em cima que eu nunca vou chegar lá. Irmãos, para você ter ideia, sabe o que eu já fiz? Me equiparando a esses homens de Deus, achando que eu nunca chegaria onde esses homens chegaram. Os pastores terminavam de pregar, quando eles desciam do altar, a gente saía correndo para ver quem pegava o primeiro copo do pastor para beber a água que ele tinha deixado a metade do copo. Porque a gente dizia assim: se a gente beber a água que ele bebeu, a unção que está sobre ele vai vir sobre nós. Mas o Senhor nessa noite está liberando a unção sobre as nossas vidas, um manto profético. Ele está liberando sobre nós nessa noite o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Talvez o Senhor olhe para homens e mulheres cheios de Deus e pense: eu nunca serei assim. Mas eu quero dizer a vocês, o Espírito que os levantou é o mesmo Espírito que está sobre você hoje. O mesmo Espírito que resgatou você lá no Chaco de Loto, o mesmo Espírito que tirou você do bar, o mesmo Espírito que tirou você do prostíbulo, o mesmo Espírito que tirou você da biqueira, o mesmo Espírito que tirou você da idolatria, o mesmo Espírito que tirou você da incredulidade, é o mesmo Espírito que habita e está aqui hoje e que fará coisas novas. E eu quero dizer a você e afirmar de uma forma categoricamente: você é o próximo a carregar o fogo. E eu quero encerrar declarando algumas coisas aqui que eu escrevi. Eu declaro sobre a sua vida e que você receba a unção que multiplica, que você receba o fogo que não se apaga, e que você receba o poder para continuar o que o céu começou.
Você não vai sair desta conferência como entrou. O Espírito Santo está te tornando um homem ou uma mulher cheio da unção, do poder, que carregará esse fogo. Assim como Eliseu, há pessoas aqui que não querem voltar para casa com o mesmo nível. E eu quero dizer, você veio porque há uma fome dentro de você, uma voz que diz: eu não quero somente isso, eu quero mais. E eu libero sobre a sua vida: o Espírito Santo não é um visitante, ele é o selo que marca destino para sempre. E eu quero liberar sobre a sua vida mais uma vez: o Espírito Santo está soprando neste lugar. Que dons adormecidos despertam nessa noite. Que ministérios sejam ativados. Que corações frios volte a queimar. Que haja línguas, lágrimas, visões e fogo. Ah, Senhor, toma esta geração com o teu poder. Receba o dom de cura e seja a resposta aonde houver dor. Receba o dom de profecia e que tua boca se torne a voz do céu. Receba o dom de fé e veja as montanhas se moverem. Receba o dom de sabedoria para governar com unção e discernimento. Receba o dom de línguas e interpretação. Que tua adoração acenda a atmosfera. E eu concluo dizendo o seguinte: hoje o Espírito Santo não apenas passou aqui, ele veio aqui para marcar a sua vida. Ele veio aqui para gerar um destino sobre a sua vida. E quem toca em você, e quem tocar em você, sentirá o perfume do céu, porque o Espírito de Deus habita em você. Porque assim como o Pai reclina, como foi falado hoje aqui de manhã, como assim o Pai deitou sobre a sua criação e soprou sobre a sua narina, obviamente o cheiro do Pai ficou no Filho. Portanto, aonde o Senhor te enviar, o perfume de Deus vai exalar ambiente, vai exalar atmosfera. Haverá cura, haverá transformação. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
você relacionar com o Espírito Santo. Esse é o momento de você agora abrir o teu coração e permitir que toda a palavra que foi liberada na manhã, no período da tarde e agora à noite, que essas palavras sejam ativadas em você. Você que carrega o sentimento de rejeição, você que passou por um processo de anulação, talvez palavras, talvez ações, atitudes, talvez abusos sexuais vieram sobre a sua vida. Talvez você foi molestada ou molestado e você criou alguns bloqueios. Talvez você carrega alguns sentimentos de mágoa. Mas o Espírito Santo, ele sussurra no meu ouvido dizendo: deixa eu entrar. Eu tenho cura sobre a sua vida. Vem saltando sobre de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, esperando para dançar. Yeshua, foi falado, os dons estão sendo liberados aqui nessa noite. E você que entrou neste lugar estava, infelizmente, diante de situações, circunstâncias, você infelizmente paralisou
deixou que o esfriamento talvez chegasse até você. Talvez você, infelizmente, diante de processos e circunstâncias, não é que você deixou de crer no Senhor, não é isso, você ainda crê no Senhor, mas talvez você não vive de uma forma veemente como você vivia outrora. Mas o Senhor nesta noite está aqui para liberar cimento sobre a nossa vida, para resgatar novamente. Talvez você vai passar assim por Gilgal, por Betel, assim você vai passar por Jericó, e assim o Senhor vai te levar ao Jordão. Eu quero dizer a você, o Senhor está te permitindo você passar alguns processos, alguns lugares, para levar você ao destino. Eu quero dizer a você, quando você chegar no destino, você vai viver o impossível de Deus. Você vai viver de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E o dom que habita em ti, o dom que habita em ti, há de manifestar, há de mover. Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Seca bababababas. Recebam os dons do Espírito Santo. Espírito Santo, atribui sobre essas vidas os dons que aprove a ti. Você que deseja receber a unção, vem para frente, aqui, vem aqui. Vem aqui na frente, vem aqui na frente, para nós encerrarmos. Você que deseja mais de Deus, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vamos, saia do seu lugar. Se você ficou até agora é porque você queria isso. Ele tem mais para você e para mim. Vamos, se movimente. Às vezes nós precisamos sair do lugar onde nós estamos. Pode parecer algo simples para você, mas pode ser algo que desate o sobrenatural sobre a sua casa e sobre a sua vida.